Esse queijo está sendo perfurado para que os fungos possam crescer por dentro. Sem os mofos, teríamos um mundo de queijos muito sem graça. Mas uma fatia importante desse mundo pode estar em perigo. Todo o brie do mundo e seu primo, o camembert, dependem de uma cepa de fungo branco chamada Penicillium camembert. Isso foi clonado há mais de um século. Mas agora, alguns cientistas franceses dizem que ele pode estar à beira da extinção, colocando em risco uma indústria de bilhões. É muito arriscado depender de um único ingrediente verde para produzir esse tipo de queijo. Estamos um pouco em pânico pensando no que vamos fazer como substituto. Mas encontrar um fungo substituto na natureza seria realmente difícil. Literalmente uma agulha no palheiro. Então por que o icônico fungo branco está em risco de desaparecer? E o que isso significa para os amantes de queijo? Muitos fabricantes de queijo ao redor do mundo obtêm seu fungo Penicillium camembert liofilizado de laboratórios na França. Isso inclui Simon Barry, que dirige a Whitestone Cheese Company em Amaru, Nova Zelândia, especializada em queijos artesanais há quase 40 anos. Ele paga $50 por essa dose de fungo, que renderá 240 grandes peças de brie. A equipe de Simon começa seu brie da mesma forma que qualquer outro queijo, com um grande tanque de leite morno. Eles inoculam o leite com fungo nessa etapa. Dependemos dos fungos para nos proporcionar todo esse sabor e criatividade. Queijos injetados com fungo, como o camembert e gorgonzola, tendem a ter sabores mais intensos e complexos do que aqueles feitos sem ele, como mussarela ou cheddar. Queijos maturados com fungos também podem ser mais caros. Tem suas próprias personalidades, pequenas estrelas por si só. Independentemente do teor de fungo, os queijeiros adicionam coalho para coalhar o leite, separando-o em coalhada sólida e soro líquido. Vai ficar uma textura quase que de um pudim. Eles mergulham uma faca gigante para cortar em uma direção e depois na outra. Eles ainda fazem essa parte manualmente para sentir como as coalhadas estão se desenvolvendo. Eles querem que fiquem do tamanho de um dado. O interior ainda está ligeiramente pegajoso e brilhante. Esse é um dos únicos passos automatizados do processo. A máquina consegue levantar quase 227 quilos de coalhada e despejá-la sobre os moldes em anel. Os trabalhadores se movem o mais rápido que podem para preencher cada um à mão. A empresa doa todo o líquido que escorre para fazendas locais como ração animal. A equipe consegue produzir mais de 8.000 mini queijos brie por dia. Esses queijos ficarão na geladeira por 24 horas para que a gravidade comece a unir essas coalhadas. Depois de removerem os moldes de anel, os trabalhadores viram as rodas 2 vezes por semana para garantir que os fungos comecem a crescer uniformemente na parte externa. Após 12 dias, eles submergem tanto as pequenas peças quanto as grandes de brie em um banho de água salgada. Provavelmente não tão salgado quanto o Mar Morto, mas adicionamos sal 2 vezes por semana. Essa salmoura adiciona sabor e serve como um conservante natural. Por fim, essas peças seguem para a sala de maturação. Então, eles são mantidos em torno de 10 a 12 graus, que é a temperatura ideal para o crescimento do fungo. É aqui que o fungo faz seu melhor trabalho. Em apenas 2 semanas, o Penicillium camembert cria uma camada fofa por fora e transforma o interior em algo doce. Nesse ponto, os profissionais embalam os queijos. Eles cortam as grandes rodas com fio e embrulham os triângulos em papel encerado, o que ajuda o queijo a permanecer seco para que dure mais tempo. Peças menores são embaladas em outra sala usando essa máquina. Mas não importa o tamanho, cada roda acaba sendo cremosa, suave e amanteigada com um toque ligeiramente forte. É esse sabor que fez do Penicillium camembert um sucesso mundial desde o início. Os humanos costumavam fazer queijo a partir de uma variedade de fungos selvagens, mas ao longo dos séculos eles os domesticaram, de forma semelhante a como um grão selvagem. E após muitas gerações de cultivo, foi transformado no milho que comemos hoje. Eles começaram manipulando o ambiente, como colocando o queijo em cavernas úmidas ou envelhecendo-o em diferentes tipos de madeira, eventualmente descobrindo quais fungos eram saborosos e não tóxicos para comer. Não se pode domesticar em 1, 2, 3 gerações. Realmente é preciso de tempo, para evoluir, se adaptar, ser domesticado. Versões antigas do brie e do camembert eram muito diferentes das de hoje. Eles podiam ser laranja, cinza ou até azuis.
Se você fosse comprar um camembert em uma feira de agricultores na França, tipo há 250 anos, seria azul e meio fedorento e talvez cheirasse, sabe, a um porão úmido. O problema era que havia o risco de que aqueles primeiros fungos domesticados pudessem se reproduzir e criar descendentes tóxicos. No final do século XIX, cientistas franceses descobriram e isolaram um fungo Penicillium muito raro, com uma mutação genética que o tornava albino. Eles o chamaram de Penicillium camembert. Produzia um queijo cremoso, ácido e bonito, que as pessoas adoravam. Além disso, crescia rapidamente e produzia lotes consistentes de queijo não tóxico. Logo, queijeiros por toda a França e pelo mundo começaram a apostar tudo nesse novo fungo. Mas o que o tornou tão popular também pode ser sua ruína. Não há diversidade genética dentro do Penicillium camembert. Nos últimos 7 anos, Jean Houpars tem pesquisado como os fungos de queijo se adaptam no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, nos arredores de Paris. E em 2024, foi o laboratório dela que soou o alarme de que o Penicillium camembert estaria à beira da extinção. O fungo possui outra mutação genética, que o faz se reproduzir assexuadamente. Para se replicar nas crostas de queijo, ele libera esporos, que são cópias genéticas de seus pais, ou seja, clones. Após mais de um século de clonagem, o Penicillium camembert está produzindo menos esporos do que costumava. Se você não tem esporos, é difícil até mesmo para os produtores de queijo terem uma boa quantidade de penicillium para vendê-lo. E Jeanne se preocupa que mais clonagem só cause mais mutações ruins. Depois de muito tempo, a degeneração está causando isso. Diversidade e reprodução sexual são necessárias para a sobrevivência. Também é muito improvável que encontremos outro Penicillium camembert na natureza. Ele desenvolveu essa cor branca provavelmente porque estava crescendo em uma caverna de queijo escura, mas isso também o deixa com muito pouca proteção. A cor azul do fungo ancestral é quase como um protetor solar. Ela protege do estresse causado pela luz UV. A falta de diversidade genética também o torna suscetível a pragas. Uma doença poderia rapidamente dizimar uma linhagem inteira. A seleção natural não funcionaria, porque ele não tem preparo. Pode-se dizer que não nos importamos porque está no queijo. É algo maior do que apenas fungos no mundo inteiro. Estamos perdendo biodiversidade. Muitas indústrias dependem de uma variedade ilimitada de culturas, o que facilita a rápida disseminação de doenças, como no caso das laranjas, kiwis e da banana mais popular do mundo, a Cavendish. Ela tem sido clonada por décadas, mas agora um fungo mortal está dizimando as árvores globalmente porque não há resistência. Os cientistas estão se apressando para encontrar novas variedades resistentes à doença. Embora atualmente não haja doenças ameaçando o fungo Penicillium camembert, sua vulnerabilidade é realmente preocupante para os produtores. Nervoso porque você sabe, se você precisa encomendar o seu fungo e ele não chega, o que vai fazer? Estou completamente preocupado com o futuro do camembert. Charles Bréant é um queijeiro de 3ª geração na Normandia, França. Ele passou anos aperfeiçoando sua receita de camembert, que agora vende sob o rótulo de Les Cinq Frères. E ele adora o que o Penicillium camembert faz ao queijo. Quanto mais envelhece e fica um pouco marrom nas bordas, o queijo também se torna cremoso. Ele faz seu camembert à moda tradicional, com leite não pasteurizado. Assim que recebo o leite, começo a inoculá-lo. Seu processo está imerso em tradição. Por exemplo, ele ainda coloca as coalhadas nas formas com uma concha à mão, assim como os queijeiros têm feito há séculos. Sua equipe repete esse processo 5 vezes, aguardando 1 hora entre cada vez para que o líquido escorra. Não conseguimos fazer as 5 vezes de uma vez só porque não há espaço suficiente nos moldes para despejar todas as 5 conchas de uma vez. À medida que envelhece. Ele fica fofo como lã de ovelha. Com 4 de seus irmãos também no negócio, há muito em jogo se seu fungo branco desaparecer. A França é o berço do brie e do camembert e um dos principais produtores mundiais. Então pode ser fortemente afetada se houver um colapso do fungo. Todos os produtores de camembert seriam ou serão afetados. Portanto, será uma mudança global. Mas Charles não tem tempo para encontrar um novo fungo para substituir o camembert. E mesmo que ele tivesse, custaria muito dinheiro descobrir como trabalhar com ele. Demora muito porque você tem que fazer muitos testes. Ainda sou um agricultor. Não tenho uma grande equipe. Estou sozinho. E ele diz que os consumidores franceses podem ter dificuldade em abrir mão desse sabor.
É muito bom produzir um produto, fazer um queijo maravilhoso, mas é preciso vendê-lo depois. É uma tradição na França. As pessoas, elas têm um certo hábito. Por outro lado, se estamos na Nova Zelândia, acho que os consumidores não estão necessariamente acostumados com o camembert. Então, se apresentarmos um tipo novo, não será tão incômodo. A menos que sejam franceses vivendo na Nova Zelândia, e isso não vai funcionar. Simon percebeu exatamente isso, um apetite entre os consumidores da Nova Zelândia para experimentar novos queijos. Quando eu era criança, queijo era aquele bloco de 1 quilo de cheddar, o Colby. A variedade disponível agora na Nova Zelândia, com todos esses sabores, mudou significativamente. Todo esse interesse permitiu que ele experimentasse. E foi assim que ele descobriu um novo tipo de fungo azul que o mundo nunca havia provado antes. Ele foi encontrado em um fardo de feno, em uma fazenda a 2 horas de distância. O fardo de feno também estava embrulhado, o que manteve a umidade lá dentro. Em altitudes elevadas, teria ficado frio em um ambiente muito semelhante ao de um queijo azul em sua caverna. Whitestone diz que este é provavelmente um dos únicos fungos não tóxicos encontrados na natureza e comercializados nas últimas décadas. Simon teve que obter permissão do governo para começar a fazer queijo com ele e provar que era seguro para consumo. No início, eles ficaram tipo, o que vocês estão fazendo? Isso é loucura. E então, eles entenderam. Uma vez que ele obteve a aprovação, ainda levou 6 meses para a equipe descobrir como trabalhar. Os primeiros queijos que fizemos, entramos na sala de maturação e ao pegá-los era como se fossem pó. Whitestone nomeou o queijo como Shenley Station Blue, em homenagem à fazenda onde o mofo foi encontrado. Ao contrário do brie, esses queijos não recebem um banho de salmoura. Os trabalhadores retiram as peças dos moldes em anel e as envolvem em sal manualmente. Isso facilita o controle dos níveis de sal. Se houver muito sal, o queijo pode ficar com um sabor amargo demais. Além disso, eles não podem colocar esses queijos no mesmo banho que os brancos, porque não querem contaminar os fungos por acidente. Misturar os fungos poderia criar sabores que eles preferem evitar. Essa máquina perfura as rodas para que o fungo azul possa penetrar no interior. A perfuração possibilita a presença de oxigênio, favorecendo que o mofo azul cresça e prospere ali. A equipe armazena o queijo azul a 48 graus Fahrenheit em uma sala de maturação separada para manter os 2 fungos separados. Assim como o brie, o Shenley Station Blue ficará mais doce à medida que envelhece, mas em vez de cremoso, ele se torna quebradiço. Ele fica mais firme, então vai secando com o tempo. É um ambiente adorável para que o mofo azul cresça e desenvolva sabor. Viramos esses queijos manualmente 2 vezes por semana, aquecemos ao redor, mantemos eles circulares. Após até 6 meses, as peças estão prontas para serem embaladas. Esse dispositivo corta as grandes rodas ao meio e depois em fatias. Em seguida, os trabalhadores as colocam na linha de embalagem e os consumidores na Nova Zelândia têm adorado. Mal conseguimos acompanhar a demanda em termos de capacidade. Simon vende seus pedaços de Shenley Station Blue por quase o dobro do preço de uma fatia de brie. É um sabor suave, derrete lindamente em molhos para massas e como queijo para cozinhar, é sensacional. Ele espera que sua história possa enviar uma mensagem aos produtores de queijo ao redor do mundo. Procurem novos fungos. Como Indiana Jones do queijo. Mas encontrar um novo fungo branco pode ser muito difícil. Então, os mofos brancos estão realmente presentes na natureza. Em seu laboratório, nos arredores de Paris, Jeanne coleta cascas de queijo de todo o mundo, em busca da diversidade de mofo. De onde veio essa crosta? As pessoas simplesmente me deram crosta. Primeiro, ela vai coletar o mofo com um cotonete. Depois, ela vai isolá-lo em uma placa de Petri e estudá-lo. Quando você compara, queijos mais naturais, você pode ver que há uma diversidade em termos de mofos e fungos na crosta, em comparação com algo que é mais industrial, onde é tudo igual, tudo lindamente branco. Ela sequencia o DNA dos fungos para entender como eles se adaptaram ao longo do tempo. Ela acredita que uma solução para nossa dependência excessiva de apenas um tipo de mofo branco pode estar em um ancestral do camembert, o Penicillium biforme. Esse pode ter sido responsável por tornar o brie azul há centenas de anos. Há uma enorme diversidade em termos de cores e com certeza também em termos de genética. É mais comum na natureza e tem essa cor azul como proteção solar. Jeanne já isolou algumas amostras biformes em seu laboratório. E aqui estão as cepas de biforme. No queijo novamente. E você pode ver que elas são diferentes, mas não dá para perceber muito bem aqui.
Todas essas estão diante de mim. Mas para usá-lo na produção de queijo, os cientistas precisam encontrar uma cepa que seja consistente e segura para o consumo. E na verdade, eles produzem algo chamado ácido ciclopiaçônico que pode ser tóxico para humanos. Obviamente você não vai querer comer um camembert tóxico. Então vamos ter que fazer um trabalho muito cuidadoso para verificar essas cepas se formos usá-las na produção de queijo, para garantir que não estejam produzindo toxinas ou algo que não seja adequado para o consumo humano. Talvez assim possamos encontrar um fungo que tenha uma chance de combater qualquer doença ou mutação futura. Estou animado ao pensar que poderíamos ter nossa própria cepa, que não dependemos de importar o ingrediente e dizer: aqui está o nosso, esse é o sabor dele e é assim que fazemos. E talvez possamos encontrar um queijo que o mundo nunca provou antes. Coma a casca do camembert sem dúvida, ela está lá para ser comida. Eu sei que algumas pessoas acham o sabor do fungo um pouco amargo e algumas não gostam da textura. Não tem problema retirar o interior cremoso e não comer o fungo, mas ele foi feito para ser consumido.